paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O capítulo 23 de 1 Crônicas marca o início de uma extensa ascensão dedicada à organização dos levitas e sacerdotes para o serviço do templo, que seria construído por Salomão. Davi, já velho e satisfeito, prepara a sucessão e estabelece a estrutura para o culto que persistiria no futuro. O cronista detalha a contagem e as divisões dos levitas, ressaltando sua importância e funções. Vamos à leitura. 1 Crônicas, capítulo 23. Davi, achando-se velho e cheio de dias, constituiu Salomão, seu filho, rei de Israel, e reuniu todos os chefes de Israel, os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, contado por cabeça e por homem, eram 38.000 homens. Davi disse: 24.000 dentre eles serão colocados a serviço do templo do Senhor. 6.000 serão escribas e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para celebrar o Senhor com os instrumentos que fiz para louvá-lo. Davi distribuiu-os em classes, segundo as linhagens de Levi, Gerson, Caate e Merari. Dos Gersonitas, Leedã e Semei, filhos de Leedã, o chefe, Jaiel, Zetã e Joel, 3. Filho de Semei, Salomite, Oziel e Arã, 3. Foram esses os chefes das famílias de Leedã. Filho de Semei, Leete, Ziza, Jaus e Baria. Tais são os filhos de Semei, 4. Leete era o chefe e Ziza o segundo. Jaus e Baria, não tendo muitos filhos, foram contados em uma só classe, segundo a família deles. Filhos de Caate, Arão, Isaá, Hebron e Oziel, 4. Filhos de Arão, Arão e Moisés. Arão foi separado para ser consagrado como Santíssimo, ele e seus filhos para sempre, para queimar perfumes diante do Senhor, para servi-lo e para dar a bênção perpetuamente em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados na tribo de Levi. Filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Filhos de Gerson, Subiel, o chefe. Os filhos de Eliezer foram Robia, o chefe. Eliezer não teve outro filho, mas os filhos de Robia foram muito numerosos. Filhos de Isaá, Salomite, o chefe. Filhos de Hebron, Jerial, o chefe. Amarias, o segundo. Jaiziel, o terceiro. E Jequinaão, o quarto. Filhos de Oziel, Mica, o chefe. Gessia, o segundo. Filhos de Merari, Moole e Musse. Filhos de Moole, Eleazar e Cis. Eleazar morreu sem ter filhos, mas somente filhas, que esposaram os filhos de Cis, seus parentes. Filhos de Musse, Molói, Ede e Jerimote, 3. Esses são os filhos de Levi, classificados por famílias. Os chefes de família, como forem enumerados nominalmente por cabeça, eram encarregados do serviço do templo desde a idade de 20 anos para cima. Pois dizia Davi: o Senhor Deus de Israel deu a paz a seu povo. Ele habitará para sempre em Jerusalém. Também os levitas não tiveram mais que transportar a morada e todos os utensílios de seu serviço. Foi segundo as últimas ordens de Davi que se fez o recenseamento dos filhos de Levi, da cidade de 20 anos para cima, colocados junto ao filho de Arão para o serviço da casa do Senhor. Estavam encarregados do cuidado dos átrios e das salas, da purificação, de todas as coisas santas, de todo o serviço do templo, dos pães da proposição, da flor de farinha para as oblações, dos pães finos sem levedura, das tortas cozidas sobre a chapa e das tortas fritas, de todas as medidas de capacidades e comprimento. Eles deviam apresentar-se cada manhã e cada tarde para louvar e celebrar o Senhor, para oferecer todos os holocaustos ao Senhor, aos sábados, luas novas e nas solenidades, segundo o número que a lei prescreve, que se ofereça ao Senhor. Tinham eles que cuidar da manutenção da tenda de reunião, das coisas santas e dos filhos de Arão, seus irmãos, para o serviço da casa do Senhor.
Em resumo, 1 Crônicas 24 é um capítulo dedicado à organização hierárquica e funcional do sacerdócio e dos levitas para o serviço do futuro templo. Ele enfatiza: Davi, sob a direção de Deus, estabelece uma estrutura sistemática para o serviço do templo, garantindo que a adoração seja contínua e organizada. O uso do sorteio para designar os turnos sacerdotais e levíticos legitima a organização como divinamente ordenada, não arbitrária ou baseada em favoritismo. A primazia e o cuidado na organização dos descendentes de Arão, que eram os sacerdotes, sublinham a importância do ministério sacrificial e da intercessão no culto do templo. Todos os levitas recebem suas funções específicas, desde a supervisão das obras até o canto e o cuidado dos objetos sagrados, mostrando que cada um tem seu papel vital na adoração a Deus. Esse capítulo é essencial para entender como a visão do cronista sobre um culto organizado seria implementada no Templo de Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 24. Eis as classes dos filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai, sem filhos, e Eleazar e Itamar exerceram as funções do sacerdócio. Davi, Sadoc, da linhagem de Eleazar, e Aquimeleque, da linhagem de Itamar, dividiram os filhos de Arão por classes, segundo o serviço deles. Havia entre os filhos de Eleazar mais chefes que entre os filhos de Itamar. Foram assim distribuídos para os filhos de Eleazar 16 chefes de família e para os filhos de Itamar 8 chefes de família. Uns e outros foram divididos pela sorte, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Itamar. O escriba Semeias, filho de Natanael, um levita, inscreveu-os em presença do rei e dos príncipes, do sacerdote Sadoc e de Aquimeleque, filho de Abiatar, como também de chefes de família sacerdotais e levíticas, sendo uma família sorteada para Eleazar e em seguida uma família para Itamar. A primeira sorte caiu a Joiaribe, a segunda a Gedei e a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Melquia, a sexta a Maimã, a sétima a Cós, a oitava a Bia, a nona a Jesua, a 10ª a Sequenia, a 11ª a Eliacibe, a 12ª a Jacim, a 13ª a Ofa, a 14ª Isbaabe, a 15ª a Belga, a 16ª a Emer, a 17ª a Ezi, a 18ª a Afsis, a 19ª a Feteia, a 20ª a Ezequiel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Dalaial, a 24ª a Mazial. Assim foram eles classificados para seus serviços no templo do Senhor, segundo as regras estabelecidas por Arão, seu pai, consoante as ordens do Senhor, Deus de Israel. Dos restantes levitas, os chefes foram dos filhos de Arão, Subael, filho de Subael, Jeedeia, de Rodia, dos filhos de Rodia, os chefes Gessias, dos Isaritas, Salemote, dos filhos de Salemote, Jaate, filhos de Hebron, Jerial, Amarias, o segundo, Jaiziel, o terceiro, Jequimaã, o quarto, filho de Osiel, Mica, dos filhos de Mica, Sami, irmão de Mica, Jécia, filho de Jécia, Zacarias, filhos de Merari, Mooli e Musi, filhos de Merari, por Osial, seu filho Saão, Zacu e Ebre, de Mooli, Eleazar, que não teve filhos, de Cis, os filhos de Cis, Jeramiel, filhos de Musi, Mooli, Eder e Jerimote. Esses são os filhos de Levi, segundo sua família. Também eles, como seus irmãos, os filhos de Arão, foram tirados pela sorte em presença do rei Davi, de Sadoc e Aquimeleque, como também dos chefes de família dos sacerdotes e levitas, estando os mais velhos em mesma igualdade que os mais novos. O capítulo 25 de 1 Crônicas
complementa a organização do templo, detalhando a divisão dos levitas, que eram músicos e cantores, em grupos que serviriam no santuário. Davi, juntamente com os chefes do serviço, estabelece uma estrutura para o louvor profético e musical, assegurando que a música seria uma parte essencial e organizada do culto. 1 Crônicas, capítulo 25. Davi e os chefes do exército apartaram para o serviço os filhos de Asaf, em Ema, e de Iditum, que profetizavam ao som da harpa, da cítara e dos símbolos. Eis a lista dos homens encarregados desse serviço, dos filhos de Asaf: Zacur, José, Natania e Assarela, filhos de Asaf, sob a direção de Asaf, que profetizava segundo as ordens do rei. De Iditum, os filhos de Iditum: Godolias, Sori, Gesséias, Assabias, Matatias e Semei, sob as ordens de seu pai Iditum, que profetizava com a cítara para cantar e louvar ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã: Bocial, Matanial, Oziel, Subiel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gesbacaça, Melote, Oti e Maziote. Eram todos filhos de Amon, que era vidente do rei, para revelar as palavras de Deus e exaltar seu poder. Deus tinha dado a Emã 14 filhos e 3 filhas. Eis, portanto, os que, sob a direção de seus pais, estavam encarregados do canto do templo. Tinham símbolos, cítaras e harpas, para o serviço do templo sob as ordens de Davi. De Asaf, de Iditum e de Emã. O número deles, juntamente com seus irmãos, exercitados em cantar ao Senhor, todos hábeis em sua arte, atingiu o número de 288. Tiraram pela sorte a ordem de serviço, pequenos e grandes, mestres e discípulos. A primeira sorte caiu por Asaf, a José. A segunda, a Godolias, com seus irmãos e seus filhos, 12. A terceira, a Zacur, com seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta, a Issari, com seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, a Natanias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, a Bocial, com seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, a Isreela, com seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, a Gesséias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, a Matanias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, a Semeias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, a Azariel, com seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, a Assabias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, a Subiel, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, a Matatias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, a Jerimote, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, a Ananias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Gesbacasa, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, a Anania, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Melote, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otir, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Geudete, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Maziote, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romentizier, com seus filhos e seus irmãos, 12. Nesse trecho de Atos dos Apóstolos, vemos a narração da virada radical da vida de Saulo, de perseguidor a discípulo de Cristo, através de um encontro pessoal e sobrenatural com Jesus ressuscitado. A cura de Saulo, através de Ananias, demonstra a graça de Deus e a fé de Ananias em obedecer, mesmo diante do medo. A pregação imediata de Saulo em Damasco e a confusão que causa entre os judeus são a primeira evidência pública de sua conversão e do poder transformador do Evangelho. A conspiração para matá-lo já em Damasco prefigura a constante perseguição que Paulo enfrentaria por causa de seu ministério. Esse é um dos relatos mais importantes do Novo Testamento, pois marca o início do ministério do apóstolo Paulo,
cuja vida e escritos seriam fundamentais para o desenvolvimento e a teologia do cristianismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 25. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão. Abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem, chamado Ananias, entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes e dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como que escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: Este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Não veio cá só para levá-los preso ao sumo sacerdote? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos alguns dias, os judeus deliberaram em conselho matá-lo. Essas intenções chegaram ao conhecimento de Saulo. Guardavam eles as portas de dia e de noite para matá-lo. Mas os discípulos, tomando-o de noite, fizeram-no descer pela muralha dentro de um cesto. Esse trecho do Salmo 67 exalta a justiça e a bondade de Deus, que reside em seu templo santo. Ele é retratado como o defensor dos oprimidos, que liberta os cativos e estabelece os abandonados. O Salmo então recorda a presença poderosa de Deus durante a jornada do Êxodo e sua provisão amorosa para seu povo na terra prometida. Salmo 67, dos versículos 6 ao 11. É o pai dos órfãos e o protetor das viúvas, esse Deus que habita num templo santo. Aos abandonados, Deus preparou uma casa. Conduz os cativos à liberdade e ao bem-estar. Só os rebeldes ficam num deserto ardente. Ó Deus, quando saieis à frente de vosso povo, quando avanceis pelo deserto, a terra tremia, os próprios céus gotejavam diante de vós. O monte Sinai estremecia na presença do Deus de Israel. Sobre vossa herança fizestes cair generosa chuva e restaurastes suas forças fatigadas. Vosso rebanho fixou habitação numa terra que vossa bondade, ó Deus, lhe havia preparado. Esse trecho do livro de sabedoria é uma meditação do autor sobre sua própria condição humana e mortalidade, enfatizando que ele, como qualquer outro ser humano, nasceu fraco e vulnerável
Isso serve para contrastar com a grandeza da sabedoria, que ele afirma ter recebido de Deus através de uma súplica sincera. O objetivo é mostrar que a sabedoria não é algo inato ou conquistado por mérito humano, mas um dom divino disponível a quem o pede. Livro de Sabedoria, capítulo 7, dos versículos 1 ao 7. Eu mesmo não passo de um mortal como todos os outros, e descendo do primeiro homem formado da terra, meu corpo foi formado no seio de minha mãe, onde durante 10 meses no sangue tomou consistência, da semente viril e do prazer ajuntado à união conjugal. Eu também, desde meu nascimento, respirei o ar comum. Eu caí da mesma maneira que todos, sobre a mesma terra, e como todos nos mesmos prantos, soltei o primeiro grito. Envolto em faixas fui criado no meio de assíduos cuidados, porque nenhum rei teve outro início na existência. Para todos a entrada na vida é a mesma e a partida semelhante. Assim, implorei e a inteligência me foi dada. Supliquei e o espírito da sabedoria veio a mim. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.